Estamos aqui com o Walter Costa, o nosso querido Valtão. Valtão, espetáculo lindo, cheio de inovação, surpreendeu muita gente. Queria que você falasse um pouquinho para a gente aqui, como que foi esse espetáculo hoje, a coordenação, como que você viu agora que tudo aconteceu? Então, acho que a gente, cada ano que passa, a gente vai tentando trazer coisas novas, né, para o munícipe, para o nosso espetáculo. Esse ano a gente conseguiu trazer aí essas arquibancadas que eu acho que favoreceu demais a logística. As pessoas que vinham e ficavam em pé tiveram a oportunidade de estar num local que dá para sentar, que tem cobertura. Isso acho que é super importante, pensando no aspecto do entorno do espetáculo. Agora, pensando no aspecto de dentro do espetáculo, cada ano que passa também a gente vai aumentando a equipe. Esse ano nós trouxemos o Bruno, que está aqui do lado. O Bruno fez toda a parte de mídia e o Bruno foi fundamental, porque nós conseguimos atingir, acho que na quinta-feira, 100 mil visualizações. Então acreditávamos já que se 10% viesse, o pátio estaria cheio. E aí eu não sei até o quanto de visualização que chegou no dia de hoje. Mas foi super importante, Dário. E você vê que aqui ficou repleto de pessoas, que era o que a gente esperava que acontecesse, né? E não choveu, graças a Deus, então nós podemos dizer que, assim, foi um dia perfeito para o nosso trabalho. Então, a gente, óbvio que vocês ainda estão na emoção do final do espetáculo, mas a gente não pode deixar de perguntar, ano que vem, vocês já estão pensando, já estão conversando, já estão falando o que a gente vai fazer para surpreender mais uma vez? Então, ainda não, porque termina o espetáculo, a gente vai fazer uma reunião para saber os pontos positivos, negativos, e aí não depende só desse elenco e não depende só dessa direção, depende do poder público. Se o poder público achar que nós devemos continuar com o trabalho, aí a gente começa a pensar no que fazer. Se não, a gente tem que recolher, colocar a viola no saco e ir para casa. Eu posso te garantir que esse trabalho, eu comecei a reescrever as cenas no mês de junho. E eu entreguei o texto no mês de outubro. E aí já entreguei em outubro para todos os atores. Os atores de primeira linha. Em janeiro, eles já tinham conhecimento do texto, já sabiam o que iria acontecer. Então, o processo é o mesmo. Se de repente eles falarem que a gente continua, a partir aí já do próximo mês a gente já começa a pensar no que nós vamos colocar para o próximo ano. E sempre tentando buscar alguma coisa, um diferencial. A gente conseguiu a arquibancada, talvez o ano que vem a gente busque mais arquibancada, mais espaço. Talvez a gente com certeza muda a cena, né? Talvez a gente aumente a equipe de direção, porque esse ano nós trabalhamos com 4 diretores e uns 5 diretores de núcleo. E aí a gente sente que cada vez mais você tem que aumentar para poder acertar, porque quanto mais você consegue descentralizar esse trabalho, é melhor. Veja bem que, se a gente for ver, tinha 130 pessoas. Nós colocamos 50 pessoas a mais, 30 pessoas a mais do que o ano passado. Então, assim, não é muito fácil. O ano passado era 88, hoje foi para 118. E aí quando você fala em 30 a mais para colocar à disposição do palco e das cenas. É óbvio que o telão já é uma característica que está consolidada há alguns anos, mas esse ano teve essas colunas de fogo que soltava toda hora, que entrava o Joselito, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa ideia que vocês tiveram, que chamou muita atenção do público, né? Então, isso daí foi uma proposta do secretário. O secretário tinha me dito, ele falou assim, eu queria fazer uma coisa que andasse um pouco para um lado do musical e que a gente tivesse um pouco mais de coreografia. Então nós entramos com algumas coreografias. E aí vimos a oportunidade de fazer esse demônio não caricato e trazer esses outros demônios que participam da cena com ele, para agregar talvez dizer para você assim, um pedacinho do inferno. E aí a gente começou a trabalhar esses grágulas. Então por isso que foi aumentando a concepção, e o Zelito é muito bom ator, então a gente foi aumentando essa concepção para o demônio, e aí veio os grágulas que foi participando também
dentro dessa ideia. Então assim, acabou que as cenas que eram muito pequenas, acabou se tornando grandes, porque a gente foi deixando a imaginação levar, e a gente foi colocando esses gárgulas dançando, jogando, mexendo com os outros atores, que a ideia inicial era que eles só fizessem a coreografia. E aí depois a gente começou a falar, não, mas pode tocar no ator, pode investir naquele outro ator que já faz parte da cena. É mais ou menos a gente fazer um recorte deles dentro da cena. E aí acho que funcionou bem, achei que ficou muito bacana. E aí veio toda essa concepção também dos efeitos, essa coisa de fumaça. E aí quando veio o negócio da fumaça, aí também veio o negócio do fogo. E aí assim, a coisa é uma coisa que vai evoluindo, muito embora o fogo não foi ideia da direção. O fogo foi ideia do secretário e da equipe que veio montar, acho que o palco. Alguma equipe que veio fazer o trabalho sugeriu ao secretário que poderia colocar esse fogo. Ele falou, vamos embora, vamos colocar o fogo. Então assim, foi fazendo meio que uma junção. As pessoas também, e que eu acho que isso é super importante falar, do que assim, uma boa parte das equipes que vieram trabalhar, vieram para somar. Não posso te dizer 100%, mas posso te garantir que pelo menos uns 70% veio para somar, veio para trazer ideias, veio para propor. Isso é legal, quando você pega pessoas que têm esse afinco, esse interesse em fazer de um projeto uma coisa maior. Isso é legal, isso acho que o ser humano é bacana quando ele pensa desse jeito. Então acho que esses ganhos vêm dessa forma. O cara vem aqui e fala, eu posso te trazer isso, o que você acha? E vai propondo. Parabéns, Altão, ficou lindo, espetáculo inovador, assim, sempre chama a atenção da gente, prende a atenção e no final ovacionado pelo público. Parabéns, viu? Obrigado, Dudu, obrigado, muito obrigado mesmo. Fiquei muito feliz naquela cena de Maria, que realmente, assim, não era de se esperar que fosse aplaudido em cena aberta, mas aconteceu e eu de fato fiquei muito emocionado porque foi uma cena que foi muito custosa para fazer. E eu acho que assim, o maior reconhecimento para o artista é ter esses aplausos, né? Eu fiquei muito feliz por eles, pelo Bianchini e pela Cássia. Parabéns, Alter. Valeu, obrigado, Dudu.